Os conhecidos ataques que a mídia da direita, da extrema-direita, comumente a mídia que faz jornalistismo, ou seja, jornalichos e jornalistas que fazem com que as pessoas recebam notícias falseadas, com princípios falseados, que induzem a erros de análise e julgamento, estão, claro, ativíssimos neste ano de sucesso do governo Lula e sempre estão procurando este ou aquele elemento para poder colocar Lula em maus lençóis. Com isso, as reações de ódio nas redes crescem e vemos agora pessoas ameaçando a vida de Lula. É isto que vamos trabalhar hoje, aqui no nosso Rapidinha das Notícias, de 27 de dezembro de 2023. Vamos então aos elementos de notícias que temos para abordar o que aqui estamos propondo. Vamos lá. A primeira que vamos tratar é esta, que está na Folha de São Paulo e que saiu aqui. Governo Lula vai pagar salário por mais 6 meses a presidente demitido da EBC. Hélio Doyle foi demitido no fim de outubro após compartilhar mensagem que chamava apoiadores de Israel de idiotas. A notícia foi dada por Matheus Teixeira, dia 27 de dezembro de 2023, às 15h45, portanto, hoje. Observem que, quando você lê esta notícia de imediato, você tem a ideia de que Lula está fazendo algo que é ilegal ou que está acomodando para pagar um apaniguado, quando, na verdade, isto ocorre até por lei. E aqui é que está. Não é? Ele foi demitido em outubro após publicar nas redes sociais um texto em que o ilustrador brasileiro Carlos Latuf chama os apoiadores de Israel na guerra contra o Hamas de idiotas. Com a decisão do colegiado, Doyle receberá 36 mil mensais nos próximos 6 meses. E vejam, aqui é que está. A quarentena é concedida a integrantes do governo que tiveram acesso a informações privilegiadas, que eventualmente poderiam beneficiar empresas privadas. Portanto, trata-se de uma decisão do Comitê de Ética da Presidência em considerar esta quarentena para o ex-presidente da Empresa Brasil de Comunicação, que é inteiramente plausível. Não há nada que vá contra isso, até porque, na gestão do inelegível, diversos ministros também receberam benefício. Aqui está os ex-chefes das pastas da economia, Paulo Guedes, da saúde, Queiroga, defesa, Paulo Sérgio Nogueira, todos receberam 39,2 mil por 6 meses após o fim do governo Bolsonaro. Então, nada demais tem nisso. Vemos, por outro lado, que tem uma outra notícia que saiu no Estadão e que está aqui no Política em Foco, quase que repetido por Ana Ruth Dantas. Olhem só a insinuação malévola. Governo Lula compra tapete de 114 mil, sofá de 65 mil e piso de 156 mil. Uma reforma liderada por Lula e Janja nos palácios presidenciais de Brasília custou 26,8 milhões em 2023 e os gastos não devem se limitar a isso. O número foi levantado pelo Estadão, que detalhou alguns dos gastos na compra de móveis, materiais e utensílios domésticos para o Palácio do Planalto, o Palácio da Alvorada, a Residência Oficial do Torto e o Palácio do Jaburu. Bom, o que ela não quer dizer de saída é que isto aqui é a reposição dos estragos que foram feitos durante a moradia do casal Ceboso, comandado pelo inelegível e pela Michocote, que está por aí pelo Brasil fazendo das suas brincadeiras de política. Ela não diz isso e dá a impressão de que o casal Lula-Janja está fazendo um estrago dentro do orçamento do país por causa disso, esquecendo-se essa moça de dizer na partida das coisas, que não seja com este título canalha, que é necessário deixar o Palácio da Alvorada, o Palácio Presidencial, a Residência do Torto, composta para a morada do presidente da República, e que isto não vai ficar para Janja nem para Lula, será para todos os presidentes que vierem após ele, Lula. E o que foi o que o inelegível e sua cebosa esposa não fizeram, porque acabaram com tudo, depois complementado pelas ações do 8 de janeiro. Mas qual é o resultado disso? É que quando isto permeia a sociedade, as redes sociais, o ódio a Lula, o ódio a Janja, o ódio ao PT, a tudo que represente pensamento de esquerda ou de centro-esquerda, ou do que se chama de campo progressista, se acirra. E aí vemos ontem o Ricardo Capelli, da Polícia Federal, dizer: estou encaminhando hoje à Polícia Federal determinação para que apure a ameaça feita ao presidente Lula oficial nas redes sociais, fazendo alusão a rifle de precisão e vaquinha para tal. As redes sociais não são e não serão um terreno de incentivo a crimes contra as autoridades. E aqui estamos vendo que o Gabriel Gatti, por exemplo, postou a mensagem do sujeito, este tal de André Luiz 021, aqui no X, o antigo Twitter, dizendo: não estou acreditando, kkkk, em um dos últimos posts do Nicolas DM, sabemos quem é o Nicolas DM, é o Nicolas, ou Nicolete, como ele próprio se chamou, deputado federal por Minas Gerais. Comentei que poderíamos contratar um sniper mercenário para eliminar um bandido. Resultado, muitas pessoas pegaram esse tweet e marcaram o comunista do Flávio Dino para me prender. Estou no caminho certo. É isto que a gente vê nas redes sociais como fruto dos permanentes e persistentes noticiários negativadores da atividade do Lula como presidente da República, do seu ministério
E isto não pode acontecer. Esta forma subliminar de trabalhar a mentalidade das pessoas nas redes sociais é uma forma criminosa, é uma forma antirrepublicana. Isso não é liberdade de expressão. Mesmo que não ficasse implícito de que se trata de Lula, deste André Luiz alguma coisa aí, ao falar em contratar um sniper, comprar um rifle para matar pessoas, ele está incitando a violência. Se é contra o presidente da República, pior ainda. Então, isto precisa acabar no Brasil. Essas formas de tratar a notícia, como fez a Folha de São Paulo, como fez esta colunista, pegando o próprio título da reportagem do Estadão, estas formas insinuadas que as pessoas não leem, não continuam a ler a notícia, veem apenas o título, passa a impressão de que Lula está roubando, está tripudiando sobre o erário público. E isto não é verdade. São essas formas de transmitir notícias de forma canalha que acaba fazendo com que a sociedade crie ódios por pessoas, por causas que essas pessoas, em absoluto, estão causando, porque são inventadas por jornalismo lixo, por jornalistas que são lixos, que são notícias lixos, e que pessoas que estão ligadas ao Nicolete, como este mocinho aí, vai para a rede propor um ataque ao presidente da República. Ou seja, nós estamos na vigência de uma barbárie que a extrema-direita, a direita, o que chama de direitalha, extrema-direitalha, promove nas redes sociais. É preciso inibir isto. Muito bem que se faça oposição, mas oposição de ideias, oposição de qualidade, oposição com projetos que se contrapõem ao projeto do governo. Isso faz parte da democracia, mas não com a chincalhe de honra alheia e não com ameaças à vida das pessoas, à vida do presidente da República. E, sobretudo, a mídia não pode continuar agindo desta forma, de maneira que, com estas letras garrafais e depois, sem a devida explicação, não deixe para o público a noção correta do que está acontecendo. E vimos aí que tanto a Folha de São Paulo, como o Estadão e colunistas que simpatizam com a linha editorial de ambos, a Folha e o Estadão, fora outros elementos aí da grande mídia corporativa, essas pessoas estão realmente provocando no país uma espécie de ódio social que não pode continuar. A notícia tem que ser correta, a notícia tem que ser clara e não insinuativa, de sorte a que se crie animosidade contra quem está trabalhando corretamente pelo país. E os resultados durante este ano de 2023 estão aí para mostrar a grande virada que o governo de Lula, a gestão de Lula conseguiu dar no país, embora todas as armadilhas canalhas que o inelegível e sua quadrilha deixou para que Lula fracassasse nesse primeiro ano. Não conseguindo, Lula é um sucesso na gestão do país e no plano internacional. Pena que, ainda para boa parte dos brasileiros, estes não mereçam o governo Lula que tem. Mas para nós, que nele votamos e acreditamos, estamos felizes porque, embora todas as dificuldades e concessões que infelizmente ele tem que fazer, o Lula segue fazendo um programa correto, adequado, dentro da realidade em que nós transitamos na nossa ainda pequena, mesquinha política nacional. Vamos adiante, um abraço e até uma outra oportunidade.